Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre possa nos envolver agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, aqueles que estão chegando na nossa casa pela primeira vez, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Aproveitem esse verdadeiro banquete espiritual que os benfeitores dessa casa prepararam com muito carinho para nos receber. Então, vamos pedindo a gentileza que desliguem os celulares para que a nossa sintonia seja única e exclusivamente com o plano maior, para que a gente possa aproveitar assim o melhor desta casa hoje. Nós vamos aos nossos recadinhos. Os nossos cursos na nossa casa estão iniciando. Quem tiver interesse, está passando no telão os cursos, os horários, mas quem quiser maiores detalhes, a livraria pode fornecer essas informações, tá bom? Nós precisamos também, para o nosso kit de evangelização infantil, creme dental. Quem puder nos auxiliar, nós ficaremos muito agradecidos. Então, vamos, nesse instante, apresentando os nossos trabalhadores da noite. Quem vai ler o Evangelho para nós é a Aline, que vai falar a mensagem do Evangelho. A Anita vai falar da mensagem. A prece inicial vai ser a Laura. As vibrações a Laurice. A prece final Humberto. E a nossa palestra vai ser dada pela Alessandra, que vai falar capítulo 2, O Meu Reino Não É Desse Mundo. Então, nós vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos entregando aqui as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias. E tenhamos a certeza que, ao sairmos daqui essa noite, nós sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Nós vamos pedindo a Deus que abra o nosso entendimento, que abra os nossos corações, para que possamos absorver o máximo a mensagem dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque nunca muda completamente o ponto de vista do qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, não é infinita a vida corporal, não é mais do que uma rápida passagem. Uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são uma curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é a porta do nada, mas a libertação que abre o exilado, a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma do espírito que lhe abranda as amarguras. Boa noite. Vigiai e orai, Carlos Abatelli. Meio adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sob o espinheiro, a água desliza pura entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. As tentações não repercutem
sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por quê? Teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render das suas sugestões? Então vamos cerrando os nossos olhos, sentando confortavelmente em nossos lugares, sentindo a nossa própria respiração, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nos envolva com a sua luz. A nós que aqui estamos na Casa de Paz e Amor, e a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, que por um momento apenas vamos sentir o respirar do nosso coração e agradecer pela vida, agradecer por este momento que é um momento só nosso. Que este momento nós vamos pedir por nós e depois passarmos para as outras pessoas. E nesse agradecimento, nós vamos envolvendo a nossa palestrante de hoje, a nossa Alessandra, que ela possa trazer para nós todo o aprendizado necessário que nós viemos buscar. E que Jesus esteja junto conosco, e junto com todas as pessoas que aqui não puderam estar. E que todos nós juntos possamos assimilar o estudo de hoje. Sede conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez, aqui presente? Que bom, já todos conhecem o trabalho. Bem-vindos a quem nos assiste pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o YouTube também. A gente vai falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo ele é dividido em alguns temas, como todos os outros capítulos do Evangelho. Ele é um capítulo bem curtinho, mas ele é bem interessante, como todos os outros. E se vocês puderem, eu sugiro a leitura dele em casa, nem que seja por vários trechinhos em vários dias, mas é importante a gente fazer essa leitura. O Evangelho, esse capítulo foi dividido entre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos. O capítulo ele começa com um diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é deste mundo. Aí Pilatos responde: mas és rei? Pilatos pergunta novamente: és rei? E Jesus novamente responde: tu o dizes. Eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Quando Jesus nasceu, naquela época acharam que viria o Salvador de todos, o rei prometido. E eles tinham a ideia de que viria realmente um rei, com opulência, com reino, com dinheiro, com valores, com joias. E chega Jesus, nascido numa manjedoura, simples, somente com amor, somente não, com todo o amor para compartilhar com todos aqueles que se aproximavam dele. Ou seja, ele trouxe um reino diferente para nós.
Mas nós estamos num planeta Terra, num planeta material. E as pessoas que estavam junto dele naquela época, esperando a materialidade. E Jesus, dentro do seu ensinamento, dentro de toda a possibilidade que ele tem, que sempre teve, tinha que converter todos os ensinamentos de uma forma que fosse palpável e entendível a todas aquelas pessoas da época. Né? Os judeus tinham as crenças deles, né? Eles tinham as crenças do merecimento, eles eram sempre um ajudando o outro, que é muito importante, mas eles esperavam um rei, uma opulência. E veio nosso Jesus na sua maior simplicidade. Eles vão discorrendo nesse capítulo que o reino dele ainda não é aqui. Mas aonde é o reino de Jesus? É numa vida que a gente materialmente conhece? Não. É um reino onde espiritualmente nós aqui encarnados temos a ideia. Nós aqui encarnados, pela doutrina espírita, temos o conhecimento. Nós encarnados, pela doutrina espírita, temos o conhecimento. Mas muitas pessoas de muitas outras religiões ainda não têm essa ciência de que o reino de Deus é realmente lá no plano espiritual e é realmente uma réplica de tudo aquilo que a gente vive aqui. Cada religião tem o seu segmento de crença, nós respeitamos, e nós, na doutrina espírita, acreditamos que nós não apenas morremos e vamos para o sono dos justos. Para a doutrina espírita, a morte não é nada mais do que a passagem do plano terrestre para o plano espiritual. E é ali que realmente reside o reino de Jesus. O reino dele ainda não é neste mundo, porque aqui o planeta Terra está passando por provas e expiações. Em breve será um planeta de regeneração. Mas até lá, todos nós passamos por provas, todos nós passamos por expiações, todos nós passamos por desafios que fazem com que o nosso corpo físico seja burilado por uma doença, com que o nosso espírito seja burilado pelas controvérsias que a vida nos apresenta. Que tudo isso vem para nos mostrar que o reino de Jesus ainda não é deste mundo, mas um dia será. E qual é a nossa participação hoje para que nós possamos fazer com que esse reino de Jesus chegue aqui, até nós, mais rápido? Evangelho, trabalho voluntário, reforma íntima, prece, a paciência, a perseverança, a benevolência. São todas essas qualidades que nós desenvolvendo dentro de nós e tentando multiplicar essas nossas qualidades para outras pessoas, a gente está fazendo com que esse reino de Deus, esse reino de Jesus, comece a chegar aqui mais rápido no plano terrestre. E nós podemos fazer parte disso. A casa é um exemplo vivo. Essa casa de paz e amor que agora nessa última semana completou 62 anos de existência. Quantas pessoas já não foram atendidas nesses 62 anos de trabalho voluntário de todos os trabalhadores? E quantos que entraram aqui assistindo uma palestra, procuraram os cursos, procuraram orientação e hoje são voluntários? Essa casa é uma multiplicadora da doutrina de Jesus. E faz com que cada vez mais esse reino de Jesus possa estar mais perto daqui, possa estar mais perto de nós e faz com que nós cada vez mais possamos nos transformar para melhor, para aceitar mais a doutrina, trabalhar mais por Jesus como ele sempre fez, durante toda a sua estada aqui na Terra. Ele falando que meu reino não é deste mundo, ele nos remete a uma vida futura. Né? Ele nos remete a uma vida lá no plano espiritual, ele nos remete a uma vida
aonde nós teremos muitas bênçãos, se nós bem trabalharmos a nossa vida material. Se nós bem trabalharmos tudo aquilo que está ao nosso alcance aqui. Nós temos os instintos de proteção, nós temos as leis de Deus, nós temos as leis de conservação, as leis da natureza, que são leis que regem esse planeta Terra e que são leis também que fazem com que nós possamos cada vez mais evoluir, cada vez mais estarmos mais perto de Jesus, cada vez mais praticarmos o Evangelho, com mais humildade, com mais presteza, com mais acolhimento. Como que a gente pode acolher alguém? Aquela pessoa que está passando, pede uma informação e de repente você dá essa informação e ela começa a contar a sua vida para você. A escutatória já é uma forma tão bonita de caridade, né? Às vezes essa pessoa está querendo alguém para conversar e encontrou você. E começa a perguntar, conversar, bater um papo. É tão gostoso a gente poder dar esse ouvido para essa pessoa, né? Dar atenção. Não é só o ouvido, é a atenção, né? É o acolhimento. As pessoas que ficam ali na frente da porta de entrada do Paz e Amor, a Rô que fica ali recepcionando as pessoas, a Laura que em breve vai estar fazendo esse trabalho também. A recepção das pessoas que entram aqui nessa casa é tão importante quanto o passe. É tão importante quanto a palestra. Porque você recebendo bem uma pessoa que aqui vem, você está cativando essa pessoa a ficar na casa, a conhecer como é o trabalho, a conhecer um pouco mais da doutrina, a se engajar mais, a estar aqui presente. E isso é muito bom, porque faz parte de nós e faz parte para que cada vez mais a gente contribua para um mundo melhor, lidando sempre com as adversidades, lidando sempre com tudo que nos aparece de desafios, mas lidando bem, construindo a nossa vida espiritual desde agora aqui no plano terrestre. Antigamente, Moisés, todos os judeus, as religiões de antigamente, eles tinham a conversa com o seu povo, a conversa com os seus fiéis, mas de uma maneira mais simples, né? Que pudesse, sim, chegar a todos eles. Jesus veio para cá meio que para provar que, além dessa simplicidade, com amor, com carinho, com acolhimento, poderíamos, sim, conseguir muito, muito mais. E por mais dúvidas que a gente tenha ainda do que é possível fazer para trazer esse reino do Pai aqui mais perto de nós, é só a gente se perguntar o que Jesus faria nesse momento de dúvida. Ou o que Jesus não faria nesse momento de dúvida. Ali a gente vai ter a resposta de como nós precisamos agir, de como nós precisamos fazer com que aquela situação seja melhor, seja mais afável para quem vai receber a nossa ajuda e para nós também. E nesses momentos a espiritualidade está sempre ali do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, mostrando que nós somos sim capazes de fazer muito e muito mais, como Jesus sempre fez aqui por nós. No item seguinte, ele fala da realeza de Jesus. Essa realeza de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, eles são tão importantes para nós cristãos que a história da humanidade foi dividida antes dele e depois dele, né? E isso sempre nos dá a responsabilidade de todo o nosso mérito em estudo, em passar para o próximo tudo aquilo que nós gostaríamos de passar, sempre embasados no Evangelho, sempre embasados na doutrina espírita, sempre embasados na Bíblia para aqueles que são os cristãos católicos, sempre embasados nas teorias que nos foram deixadas. Jesus, ele é o nosso rei, é a nossa realeza em pessoa da fé inabalável,
da caridade, do amor e do acolhimento, sempre inabaláveis. E nesse ponto de vista, a vida espiritual, se nós levarmos em conta que tudo o que acontece aqui refletirá lá na frente na nossa vida espiritual, a nossa vida ela gira de uma forma mais leve. O Evangelho nos mostra isso. Pratique a caridade, pratique o amor, siga o Evangelho. E quando a gente segue todos esses preceitos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós nos sentimos mais leves. E aquilo que ocorre em volta de nós, que seja de desafio, que seja de prova, tem a sua importância, tem o seu peso, mas a gente aprende que vai ficando mais fácil lidar com tudo isso quanto mais a nossa fé é maior. Quanto mais a gente acreditar que o mundo espiritual está ali nos ajudando e que nós vamos sim ultrapassar todos esses desafios e chegar na vida espiritual melhor. É que essa é a verdadeira realeza de Jesus, é mostrar para nós que nós podemos, que nós somos capazes e nós deixarmos isso também ser refletido nas nossas ações, nas nossas atitudes, em tudo. E com isso a gente vai vendo que a morte não é mais o fim. É só uma porta de passagem de um plano material para um plano espiritual. Lógico que nós precisamos ter a nossa casa, ter o que vestir, o nosso trabalho. Estamos num planeta Terra, estamos num planeta material e nós temos a necessidade de tudo que é material. O que a gente aprende na doutrina e aprende lendo o Evangelho, fazendo os cursos, é ter a dosagem do tanto de material que a gente precisa para o tanto de espiritual que é necessário a gente passar bem por essa vida e continuar ainda mais na vida futura, né? E esse ponto de vista extremamente material, às vezes acaba cegando a pessoa para os bens espirituais, né? Quantos que só não trabalham, às vezes não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família. Qual é o tipo de vida que a gente vai levando desse jeito? Qual é a dosagem que está ali do que é material? Não é só o material. Além do material necessário, a gente precisa aprender a dosar a parte de amor, a parte de doação, a parte que nós precisamos compartilhar também com a nossa família. E o Evangelho sempre nos diz isso. A fé, ela precisa ser inabalável, ela precisa ser racional. E a vida futura, sempre em cima dessa fé inabalável e raciocinada, ela vai nos trazer a certeza e o acolhimento da espiritualidade. E tudo isso de vicissitudes que a vida nos oferece vão tendo uma proporção menor quanto maior a nossa fé. Quanto maior a gente for a nossa força de vontade e trabalhar também por acreditar que nós somos capazes de vencer junto com Jesus, junto com a doutrina. Isso nos traz paz no coração. Isso nos traz paz nas nossas atitudes, de modo que a gente consiga seguir sempre adiante. E aqueles que duvidam desse continuar da vida, que não acreditam nesse continuar da vida, muitas vezes eles podem ficar presos a essa materialidade e não se desenvolverem espiritualmente o necessário para poder, a hora que cerrar os olhos desta vida material e nós abarcarmos na vida espiritual, olharmos e, poxa, e todo o material que eu construí, eu não trago nada? Não. A gente só traz aquilo que nós guardamos no nosso coração e na nossa mente. Nosso conhecimento, a nossa sabedoria. O que é material vai ficar para os nossos descendentes cuidarem, mas para nós, a nossa riqueza, a nossa maior realeza é tudo aquilo que nós aprendemos, é tudo aquilo que nós conseguirmos angariar e fazer com que nós crescêssemos como espíritos aqui encarnados nesse plano terrestre.
E essa mudança de ponto de vista, ela nos assimila, ela nos ajuda muito a assimilar essas vicissitudes da vida. O Evangelho, o estudo do Evangelho, os cursos que a casa oferece. Agora, em fevereiro, iniciam-se vários cursos na casa. Aprendizes do Evangelho, principiante espírita. São vários cursos que até passaram aqui no telão antes do início do nosso trabalho e que eles são de suma importância para aqueles que frequentam a casa, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Eles abrem a nossa visão, o nosso coração, a nossa percepção de tudo o que está em volta. E nós também, a partir desses cursos, temos novos trabalhadores na casa, vocês estão convidados a esses cursos, a serem novos trabalhadores e fazer com que a casa sempre esteja trabalhando. Que afinal, esses 62 anos de casa, paz e amor em Jesus, são dependentes de todos os trabalhadores, todo o pessoal que participa da organização, da presidência, os dirigentes de trabalhos e principalmente de vocês, que vêm assistir, que se engajam na doutrina e que, quem sabe no futuro, não serão novos trabalhadores, junto com todos, junto conosco. No final do capítulo, só para ilustrar um pouco mais, nas instruções dos Espíritos, tem uma história de uma rainha de Havre, da França, de 1863. Ela, como rainha, aportou no plano espiritual, achando que seria recebida com honrarias, com glórias, com joias, com os melhores aposentos. Mas, para surpresa dela, quando ela chega lá, ela se depara com pessoas que a serviam em posição muito superior à dela. E ela se pergunta, mas como? Eu que sempre tive tudo, chego aqui e ele que me servia tem uma posição melhor que a minha? E aí respondem para ela que aquelas outras pessoas angariaram os bens espirituais em detrimento dos bens materiais. E ela havia prestado atenção somente naquilo que era material, não naquilo que era espiritual. E é ali que está a verdadeira riqueza da vida de todos nós. É ali que está a realeza de Jesus. É ali que está o desenvolvimento espiritual de cada um, daquilo que nós angariamos para o nosso crescimento moral e espiritual, daquilo que nós compartilhamos com amor, com carinho, com todos aqueles que se achegam de nós. Esse capítulo ele é muito, muito interessante por nos mostrar a dualidade de sempre, o material e o espiritual. A gente tem que ter um equilíbrio entre aquilo que a gente procura e busca nessa terra, que é necessário à nossa sobrevivência, mas sim, tendo sempre em mente que nós precisamos, tanto quanto o nosso trabalho material, o nosso desenvolvimento espiritual. Pois nós somos espíritos reencarnados num corpo material. E quando voltarmos à pátria espiritual, o nosso corpo físico ficará. O nosso espírito voltará, sim, para o Pai Maior, cheio de alegria, cheio de conhecimento, cheio de caridade, cheio de amor ao próximo. Então vamos, nesse ano que já se iniciou, burilarmos mais o nosso espírito, a nossa boa vontade para com o próximo, a nossa boa vontade de leitura do Evangelho, de leitura de livros, de angariarmos sempre mais conhecimento para que possamos regressar melhor do que aqui chegamos. Uma ótima noite para todos. Muito obrigada. E assim, depois de todas essas palavras que a Alessandra nos trouxe e com tanto carinho preparou para nós, que possamos, Senhor da vida, colocar
colocá-las em práticas diuturnamente, paulatinamente, um passo de cada vez, né? E ir nos aprimorando, nos auto-melhorando, para chegar do lado de lá um pouco melhor do que saímos. Então, Senhor, assim, abagajados de todos esses ensinamentos, vamos para a terapêutica do passe, onde os médios já se prepararam com todo carinho e que possam ser, Senhor, instrumento do Teu amor para todos nós, que as Tuas bênçãos caiam sobre eles e sendo os transmissores do Teu amor, da Tua misericórdia para todos nós, que tudo aquilo que viermos aqui buscar, que possamos receber através das Tuas mãos benditas, que os médiuns sejam instrumentos da Tua paz, Senhor, do Teu amor em prol de todos nós. Envolva todos nós, iniciando pelo coronário, que uma luz azulínea desce do mais alto, envolvendo todo esse centro de força, trazendo as melhores ideias para desenvolvermos, Senhor, a prática diária dos melhores pensamentos, das melhores atitudes, assim como o nosso frontal, energizando esse órgão e fortalecendo para as melhores ideias, para as melhores atitudes, descendo um pouco mais até o laríngeo, fortalecendo esse órgão fonador, onde possamos transmitir somente boas palavras e que essas palavras possam cair fundo aos corações daqueles que a recebem, energizando também o nosso cardíaco num róseo amorável, onde esse órgão receba todas as bênçãos, restabelecendo para que possa bombear sangue para todas as células do nosso corpo. Fortaleça esse órgão da melhor forma possível, Senhor. Descendo um pouco mais até o gástrico, num verde amorável, fortalecedor, tirando todos os miasmas, angústias, tristezas que ali possa existir, transformando esse órgão em benesses do seu amor, assim como o esplênico, um amarelo fortalecedor, energizando fígados, rins, suprarrenais, descendo um pouco mais ainda no genésico, num laranja, fortalecedor, energizante, que esse órgão co-criador da vida possa receber todas as benesses, descendo pelas pernas, passando pela planta dos pés, subindo por detrás das pernas até o básico, e vértebra a vértebra vai alinhando toda a nossa coluna, fortalecendo a nossa espinha e fechando novamente fechando novamente no alto da nossa cabeça. E assim, Senhor da vida, agradecidos por todos essa energização do nosso corpo e pelo muito que recebemos, vamos vibrar por todos aqueles que estão nos hospitais nesse momento, precisando de uma palavra amiga, de um tratamento, de uma medicação, que o Senhor da vida, junto com os teus emissários, possa fortalecer a todos esses irmãos, assim como todos os lares,
todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situações de rua, todos aqueles que estão no trabalho ou nas casas de repouso, penitenciárias, que possam ter as suas mentes reajustadas, equilibradas no Teu amor e na Tua misericórdia. Rogamos também por todos os países que têm dificuldades diferentes das nossas, por todos os nossos governantes que possam trabalhar de forma harmoniosa, trabalhando pelo povo e para o povo, pelo melhor dessa nação, e que assim um cinturão de amor e de paz, de luz, desça sobre todo o planeta Terra, e que mãos benditas enviam energias de paz e de luz. Rogamos ainda, Senhor, por esse centro que acolhe a todos nós, esse núcleo que sempre nos recebe com tanto carinho, a todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores que aqui adentram, que possam ser abençoados na luz do Teu amor, e que cada dia possamos fazer o melhor por Ele e por nós mesmos. Que seja essa casa bendita que sempre está de portas abertas para acolher a todos que aqui se achegam. E ainda, como os eternos pedintes que somos, rogamos as suas bênçãos para as águas, aquelas que estão aqui conosco, as garrafinhas, e aquelas que não trouxemos, mas deixamos em nossa casa, os nossos filtros, as garrafinhas de todos os leitos, de águas dos hospitais, dos nossos irmãos, onde quer que estejam, que possam ter as águas dos seus filtros, das suas garrafinhas energizadas. Que o amor e a misericórdia do Pai, junto com os médicos, os fitoterapeutas, os homeopatas, que possam colocar os medicamentos necessários a cada um de nós. E que ao ingerirmos possamos fazer uma vibração, uma oração, rogando ao Senhor da vida que deposita ali tudo aquilo que nós necessitamos para aquele dia. E à medida que essa garrafinha vai diminuindo a sua água, possamos enchê-la até a próxima semana para mais um reabastecimento. E assim, Senhor, te agradecemos por todas as benesses aqui recebidas. E vamos à prece final, com a graça de Deus. Que assim seja. E agora, nos mantendo serenos, calmos em nossos bancos, após essas vibrações que chegaram até nós, vamos mentalizar Jesus em nossos pensamentos. Mas cada um de nós veja Jesus à sua maneira, mas que seja aquele Jesus extremamente iluminado, brilhante. Vamos vê-lo agora à nossa frente, pois Ele realmente está aqui no meio de nós. Ele está sorrindo para nós, porque Ele está contente de estarmos aqui no Evangelho em Seu nome. E vamos abraçar esse Jesus com muito carinho, muito amor, e vamos dizer a Ele: Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de termos para conhecer o Seu Evangelho. Que possamos colocar o Evangelho de Jesus em nossos corações. Que possamos colocar o Evangelho de Jesus na prática do nosso dia a dia, para chegarmos com muita alegria em Seu reino. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, que possamos levar esse Evangelho em nossos corações, para os nossos lares, ambientes de trabalho, junto aos nossos familiares e amigos. Que assim seja, Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos.
Boa noite a todos. Possamos voltar todos em paz aos nossos lares. Até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.